Memória cósmica. Será que as más ações de outros podem gerar uma torrente de maldade que se abate sobre pessoas inocentes? Li em voz alta para descá-los, extraindo a pergunta da lista de uma colega americana que me pediu para, em alguma ocasião, solicitar respostas para elas. Imaginei que, após a recente queima dos livros do ódio egípcio sobre magia negra, essa questão se tornasse bastante pertinente. Jamais, declarou Dascalos categoricamente. Pode influenciar pessoas mal intencionadas, mas nunca as inocentes. Claro, surge a questão do que realmente se qualifica como uma má ação. Bem, uma ação prejudicial sempre nasce de um pensamento nocivo e da correspondente atitude emocional. Isso significa que, antes que alguém possa cometer qualquer ato maligno, ele já criou o mal em sua mente, o estado vibracional que então leva à má ação. O pensamento e a intenção incorretos geram vibrações que se manifestam como maldade. Além disso, devemos lidar com dois problemas: a própria emanação prejudicial e sua manifestação formal, sua materialização. A forma é um ser elemental que, ao se carregar com a energia emanada, atua com a mesma intensidade. É isso que os magos negros exploram, criam certas formas elementais e as carregam com energia negativa. Mas, naturalmente, as pessoas comuns também geram continuamente esses elementais negativos com seus ódios e ressentimentos. Consciente ou inconscientemente. A maioria das pessoas, obviamente, não tem noção do que se origina de seus pensamentos. Mas um clarividente pode ver os elementais sendo gerados, emergindo das pessoas sob a forma de animais, serpentes, macacos, ursos de diferentes tamanhos e cores, ou até mesmo criaturas que só existem nos mundos astral e mental, invisíveis no plano físico. Esses elementais são prejudiciais a todos que vibram na mesma frequência. O mal atrai o mal, assim como o bem atrai o bem. Os inocentes não têm nada a temer, pois seu nível de vibração difere daquele que sua colega chamou de torrente de maldade. Ah, e mais uma coisa. É bom saber que, durante o sono, as pessoas também criam elementais enquanto sonham. Como assim? Perguntei surpreso. Durante o sonho, os desejos das pessoas são muito mais intensos. Tem mais força do que durante o dia, quando a pessoa está ocupada com outras tarefas. No entanto, à noite, quando vamos dormir, nossos desejos vêm à tona e nossa personalidade presente pode até ter sonhos ruins, criando elementais negativos. É geralmente nesse momento que as crianças têm pesadelos, só para dar um exemplo. Meu amigo Michael, que desenhou as capas dos meus livros, perguntou se livros, filmes e outras obras de arte também evocam elementais. Tudo que nos passa pela cabeça, seja uma imagem mental ou um desejo repentino, cria um elemental. Na verdade, o elemental já existe antes mesmo que a pessoa escreva um livro, filme ou crie artisticamente algo a partir de sua ideia. O próprio pensamento e sentimento já geram um elemental. Objetos físicos, obras de arte, joias, fotografias, pinturas, etc., podem ser carregados com elementais, consciente ou inconscientemente. É assim que os talismãs são feitos, por exemplo, para proteger quem os usa. O objeto em questão é imbuído de energias de pensamentos benevolentes, emanando assim fluxos positivos. Da mesma forma, se, digamos, uma pedra preciosa valiosa for impregnada de elementais negativos de inveja e desejo de posse, ela pode se carregar de energias destrutivas, causando infortúnios e má sorte ao seu dono. Na verdade, todos os objetos físicos contêm seres elementais. Tradução do texto. É por isso que certos fenômenos psíquicos, como a psicometria, funcionam. Exatamente. O mestre experiente pode sintonizar sua consciência com o objeto e, assim, ser capaz de entrar em contato com todos os seres elementais associados a ele. Isso explica, Dascalos deu um exemplo, que se um iniciado se concentra, digamos, em uma estátua antiga, ele pode aprender segredos sobre ela que os cientistas trabalhando em bibliotecas ou laboratórios não teriam ideia, mesmo depois de anos de trabalho. É com base nesse princípio, então, acrescentei, que um determinado local pode ser energizado com elementais positivos ou negativos. Isso mesmo. Observei, por exemplo, que nas áreas onde ocorrem acidentes regularmente, há elementais em ação. Como buscadores da verdade, também é nossa tarefa visitar esses locais e dissipar os seres de carga negativa ali. Como fazemos isso? Dascalos fez a pergunta ele mesmo, me impedindo de fazê-la. Bem, criamos elementais com energia oposta a eles. A casca formal de um ser elemental neutralizado que perdeu sua carga então recua para a consciência cósmica, para a memória universal ou, como é comumente chamado no Oriente, para os registros akáshicos. Porque, como já mencionei, uma vez que um elemental é criado, ele nunca pode ser destruído. Quando falamos sobre a dissolução de um ser elemental, na verdade apenas dissolvemos sua energia, sua carga negativa, mas sua casca formal como uma forma passiva permanece para sempre e é gravada na memória universal. Não é perigoso então visitar esses lugares para dissolver a energia negativa dos elementais lá? Eles não podem te atacar? Perguntei. Pode acontecer. Mas eles ainda não podem me machucar. Eles não têm chance. Claro, deve-se admitir que esse tipo de trabalho não é exatamente o mais agradável. Mas os elementais só poderiam me afetar se eu estivesse cheio de ódio, se estivesse reclamando de alguém ou pensando mal dele. É por isso que os buscadores da verdade devem ser muito cuidadosos e limpar cuidadosamente seu subconsciente, limpando de todos os sentimentos e pensamentos negativos. Caso contrário, a energia negativa dos elementais dentro deles atrairá os seres elementais nocivos do mundo exterior que eles estão prestes a dissolver. Eu mesmo, antes de começar esse tipo de trabalho, sempre certifico-me de que não há nenhum sentimento negativo em mim ou em meus colegas. Você vê, aqueles que têm um coração puro não precisam temer a magia negra, as maldições, os efeitos nocivos do mal e outros negativos semelhantes. Isso é tudo muito bom, mas quantas pessoas realmente têm um coração puro que pode se sentir completamente protegido de crimes e elementais gerados por fatores históricos? Essas criaturas não podem atacar uma pessoa comum que, embora não seja um vilão completamente depravado, ainda não tem um coração completamente puro? E se alguém mora em uma casa mal assombrada, por exemplo? Eles têm que sofrer os efeitos nocivos das energias negativas acumuladas no edifício? Receio que sim. Mas eu imediatamente enfatizo que a extensão do sofrimento experimentado dependerá em todos os casos de quanta e quão forte energia negativa já reside na pessoa em questão. Deixe-me dar um bom exemplo disso.
Uma vez notei que alguns pastores que estavam brigando e repreendendo uns aos outros por muito tempo criaram com seus pensamentos e ações um fluxo livre de maldade, para usar as palavras de seu colega, que a atração magnética das energias negativas aumentou tanto em certas horas do dia na área que promoveu a manifestação de elementais nocivos, e eles entraram em ação mesmo sem a presença dos pastores. Agora, digamos que alguém esteja andando por aí e tenha sentimentos negativos em relação a alguém. Nesse caso, os elementais criados pelos pastores podem atacá-lo e causar-lhe sofrimento. Mas quanto sofrimento depende do estado mental da pessoa. Pode ser que algo o machuque, pode ser que ele fique fraco, nervoso, tenha uma convulsão ou algo parecido. No entanto, esses elementais existem em todos os lugares, e a tarefa dos buscadores da verdade e seus ajudantes invisíveis dissolvê-los, ou seja, neutralizar a energia negativa dos elementais e removê-los da área. Nós fazemos nosso trabalho fora do corpo, viajando para terras distantes em corpos astrais e mentais. É mais simples e barato assim, Dascalos riu, sem mencionar que podemos trabalhar com mais eficiência do mundo espiritual. Por quê? Perguntei sobre o assunto. Porque quando uma pessoa sai de seu corpo físico, ela é capaz de exercer muito mais força, pode mobilizar muito mais energia para neutralizar a energia dos seres elementais. Você tem mais alguma pergunta? Dascalos olhou para o meu papel e esperou pacientemente enquanto eu lia a lista. Há uma pergunta interessante aqui sobre profecia. Meu amigo gostaria de saber se é possível prever o futuro e, em caso afirmativo, se ainda podemos falar sobre o livre-arbítrio do homem. Dascalos sorriu e começou a responder, como um buscador da verdade, minha própria experiência é que nada é predeterminado. Já expliquei isso muitas vezes. Prever o futuro nada mais é do que uma previsão de possibilidades. Algo vai acontecer ou não. O resultado é semelhante a quando os cientistas fazem uma previsão razoável sobre o futuro com base nos fatos e tendências atuais. Ele então contou que eu já tinha ouvido dele de costas várias vezes, que as pessoas reescrevem os acontecimentos do futuro a cada segundo. O futuro está aberto para nós, e as pessoas são livres para criar os elementais que desejam, que então moldarão seu futuro. Portanto, quando alguém prevê o futuro, na verdade está prevendo os possíveis eventos que se desdobram da qualidade dos elementais criados até aquele momento. Mas as pessoas são livres para criar novos seres elementais a qualquer momento, frustrando assim o cumprimento das profecias. Pessoalmente, não acredito que os eventos kármicos possam ser previstos com precisão além de um período máximo de 2 ou 3 dias, concluiu Dascalos. Por que não? Perguntei. Em um período tão curto de tempo, as forças kármicas podem se condensar tanto que praticamente nada pode ser feito para evitar os eventos. Mas além disso, pode-se influenciar a formação do próprio futuro. Você poderia explicar isso de forma mais clara, se possível? Você poderia dar um exemplo específico de sua própria experiência? Perguntei. Dascalos pensou por um momento e então começou a contar. Muitos anos atrás, em uma manhã, eu estava me preparando para o trabalho. Devia ser por volta das 6:30, eu estava sentado na beira da minha cama, calçando minhas meias. Eu estava totalmente acordado, e então de repente tive a seguinte visão. Eu estava perto do meu local de trabalho, o prédio da gráfica estatal, onde trabalhava como tipógrafo. Lá, onde fica o relógio da cidade, desci da minha bicicleta, planejei. Farei o resto do caminho a pé, através do bosque de eucaliptos que rodeia os prédios do governo. Então eu vi um homem empurrando sua carroça. Eu podia ver suas feições claramente, até notei que ele tinha uma cicatriz no rosto. Sua carroça tinha um teto de vidro, ele vendia colouri, uma espécie de massa em forma de pretzel, e queijo. Quando chegou ao relógio, começou a gritar, anunciando em voz alta seus produtos, colouri fresco e quente. Então notei outro homem, ele estava se aproximando da direção oposta em sua bicicleta. Ele foi até o vendedor, saltou de sua bicicleta e começou a gritar, finalmente te peguei, seu desgraçado. Quem? Eu. Desgraçado é quem diz. Gritou o vendedor de volta, e eles começaram a brigar. O instigador da briga chutou a carroça do vendedor, que tombou, o teto de vidro se espatifou em 1000 pedaços e o colouri e o queijo caíram no concreto. Enfurecido, o vendedor sacou uma grande faca de cozinha e abrangiu em seu oponente, era óbvio que ele estava pronto para matar o homem. Felizmente, havia um funcionário do governo por perto que viu o incidente e correu a tempo de agarrar o braço do comerciante em luta e gritar, pelo amor de Deus, homem, você enlouqueceu? Você mataria o outro homem? Eu vou estripar o desgraçado. O vendedor espumava. Veja o que ele fez comigo. Enquanto isso, o ciclista aproveitou a oportunidade e pedalou apressadamente. Com isso, minha visão terminou. Eu balancei minha cabeça e ri muito disso. Eu não conseguia entender como essa sequência de imagens poderia ter entrado em minha mente, às 6:30 da manhã, enquanto eu estava me vestindo. Cerca de 20 minutos depois, subi na minha bicicleta e fui para o trabalho. Assim que cheguei perto do relógio da cidade, minha visão matinal bem ouvida na realidade, exatamente como eu tinha visto meia hora antes. Lá estava o vendedor com sua carroça, uma cicatriz em seu rosto, gritando e oferecendo seu colouri fresco e quente, e assim por diante. O ciclista chegou, até suas roupas e movimentos eram os mesmos que eu tinha visto na minha visão. Enquanto eu os observava, eu sabia o que iria acontecer a seguir, porque as forças kármicas já haviam amadurecido tanto que era impossível mudar o curso dos eventos. Eu só estava pensando em quem iria intervir e conter o vendedor, eu não conseguia me lembrar desse detalhe da minha visão. Bem, descobriu-se que era um dos meus colegas de trabalho, e até anotei para mim mesmo, então foi Constantinides quem estava atento. Claro, se eu tivesse focado nesse detalhe na minha visão, eu também teria sabido disso de antemão. Finalmente, a polícia chegou e eu entrei no escritório para trabalhar. Você estava totalmente consciente durante a visão? Perguntei. Claro, respondeu Dascalos. Eu estava apenas colocando minhas meias. Se as pessoas podem ver o futuro com 1 ou 2 horas de antecedência, elas não podem profetizar eventos com séculos de antecedência? Não, isso é impossível, respondeu Dascalos sem qualquer dúvida. Então, as profecias de Nostradamus e outras, sobre as quais foram escritos livros inteiros, não podem ser consideradas previsões confiáveis que deveriam ser levadas ao pé da letra? Só posso repetir minha própria experiência, além de 3 dias, o futuro nada mais é do que uma possibilidade. E quanto às revelações de João? Essas também são apenas resultados possíveis, respondeu Dascalos categoricamente. Elas acontecerão se? Mas sempre há um se. O homem tem livre arbítrio.
E o karma é moldado pelo livre-arbítrio, então a direção dos eventos predestinados pode ser alterada a qualquer momento. Portanto, as profecias podem ou não se cumprir. É possível, continuei tentando, que este princípio se aplique apenas a indivíduos, mas não necessariamente em nível social, em um contexto histórico. Mesmo que os indivíduos tenham livre-arbítrio, não é possível que outros princípios e leis se apliquem no palco da história, para toda a humanidade? Se um número suficientemente grande de indivíduos mudar sua consciência, o karma nacional ou mesmo o karma coletivo da humanidade também pode ser mudado, respondeu Dascalos. Mas deve haver alguma diferença entre possibilidade e possibilidade? De acordo com seus estados kármicos atuais, um profeta pode prever o futuro com 90% de probabilidade, ou de forma que a chance de que isso aconteça não seja superior a 10%. Você está certo sobre isso, concordou Dascalos. O que influencia o grau de probabilidade de um evento previsto realmente acontecer ou não? A força e a energia dos elementais associados ao evento. Quanto mais energia os elementais têm, maior a probabilidade de que a coisa aconteça. Mas devo dizer que não sou um grande fã de prever o futuro, especialmente quando se trata de coisas horríveis. Eventos, acrescentou Dascalos, e ergueu a mão direita em advertência para dar ênfase. Por quê? Eu estava perplexo. Porque ao prever, a pessoa energiza os elementais que só tornam mais provável que uma determinada coisa aconteça. Mesmo uma profecia originalmente incorreta pode dar vida a novos elementais com tanto poder e energia que eles farão acontecer o que foi originalmente previsto incorretamente. Em outras palavras, a profecia se autorrealiza. Isso mesmo. Isso geralmente acontece quando as pessoas começam a acreditar em profecias e implantam os elementais da profecia em seu subconsciente. O fenômeno da profecia autorrealizável já foi notado pelos sociólogos, observei. Claro, os cientistas não falam sobre elementais. W. Thomas, um sociólogo americano, por exemplo, mostrou que, partindo de uma definição originalmente incorreta da realidade, ainda podemos chegar a uma conclusão correta. Dascalos assentiu em concordância. Isso mesmo. A crença de uma pessoa energiza um ser elemental. E quanto mais energia um elemental carrega, maior a chance de que a coisa aconteça. Mas lembre-se, são apenas possibilidades, não certezas. Tanto o karma individual quanto o coletivo podem ser mudados a qualquer momento. Esta é a essência da liberdade humana. Dascalos apoiou sua afirmação com um exemplo do Antigo Testamento ao qual ele já havia se referido, a saber, o caso do profeta Jonas, que previu a destruição de Nínive. Os habitantes da cidade acumularam tantos pecados que Deus estava pronto para eliminá-los da face da terra. Os ninivitas, porém, se arrependeram, mudaram de consciência no último momento, e assim eles e sua cidade foram salvos. Observe, disse Dascalos, que não foi Deus quem mudou de ideia, mas as próprias pessoas que mudaram seu karma coletivo ao transformar sua consciência. É por isso que Nínive foi autorizada a permanecer. Mas a visão de Jonas ainda era real, certo? Claro. Então isso significa que se os ninivitas não tivessem mudado coletivamente suas mentes, eles teriam sido destruídos. É verdade, concordou Dascalos. Mas eles estavam livres para mudar seu destino, e eles mudaram. E as novas causas levaram a novas consequências. Se voltarmos um pouco à sua visão, Dascali, quando você previu o que aconteceria em meia hora, não é possível, pelo menos em teoria, supor que o karma poderia tomar um curso diferente mesmo no último segundo. Mas quando a imagem passou por mim, o vendedor já estava a caminho com seus produtos, e o ciclista já estava na sela e pedalando, Dascalos riu. As forças kármicas já estavam tão maduras que não acho que algo pudesse ser mudado nelas. E o que você acha que o levou ao estado em que teve essa visão? Eu perguntei. Quem sabe o motivo? Talvez eu tenha previsto porque em breve eu testemunharia os eventos na vida real. Ou talvez porque as hierarquias superiores me ofereceram essa oportunidade de aprendizado. Você teve uma espécie de experiência fora do corpo durante a visão? Eu continuei curioso. Não, eu não saí do meu corpo. Eu estava sentado na beira da minha cama, totalmente consciente. Eu estava calçando minhas meias e me preparando para o trabalho. Eu chamaria isso de uma espécie de projeção. Durante a visão, eu estava consciente em casa e na praça, ao lado do relógio da cidade. Sabe, quando alguém começa a desenvolver sua capacidade de clarividência, terá experiências semelhantes regularmente, concluiu Dascalos, e depois de alguns segundos de silêncio, começou a descrever outra experiência pessoal quando ele também previu o futuro. Há muito tempo, na véspera da eclosão da Segunda Guerra Mundial, meu tio convidou nossa família para um jantar juntos. Naquela noite, a ópera Aida de Verdi estava no rádio. Como meu tio sabia que eu gostava de ópera, ele me mandou uma mensagem dizendo que estava contando com a minha presença. Confesso que estava ansioso para ouvir a música, porque me lembrava do impacto que teve em mim quando ouvi as áreas de Verdi pela primeira vez. As melodias quase me enfeitiçaram. Aconteceu no dia seguinte ao Natal, lembro-me, estava chovendo muito. Meu tio morava perto de Bairactares, fora dos muros da cidade. Assim que estávamos prestes a nos acomodar ao redor do rádio para curtir a música clássica, ouvi uma voz dentro da minha cabeça dizendo, levante-se e vá. Mas para onde? Eu me perguntei. Vá, a voz interior insistiu. O que eu podia fazer? Levantei-me, vesti minha capa de chuva e saí de casa. Onde você vai com essa chuva torrencial, Spiro? Meu tio perguntou confuso, mas a voz ressoou dentro de mim novamente, vá. Você não vai ouvir Aida? Onde você está indo? Meu tio perguntou do outro lado da sala. Eu não sei. Eu simplesmente não estou me sentindo bem, respondi a ele, e realmente me senti muito mal. Então, eu saí pelas ruas desertas e comecei a andar para casa na chuva forte. Naquela época, ainda morávamos na rua Panteão, mas a voz continuava me incentivando a fazer um desvio. Eu fiz uma curva pelo menos uma milha mais longa do que o necessário, descendo as escadas em direção ao pântano e depois subindo as escadas do outro lado da cidade velha murada. Minha rota parecia completamente racional, especialmente porque estava chovendo como se estivesse caindo de baldes. Meu Deus, eu murmurei para mim mesmo, quem entende isso? Eu era jovem na época e bastante inexperiente nesse aspecto. No entanto, segui as instruções da voz, mesmo que parecessem completamente sem sentido para mim. Enquanto eu caminhava, não muito longe da prefeitura, vi um soldado inglês bêbado. Ele estava deitado no meio da rua, bem no meio de uma poça, gemendo. Dascalos disse, imitando a voz do soldado bêbado. Puxe-o para a calçada, a voz interior ordenou. Inclinei-me sobre ele e comecei a arrastá-lo em direção à calçada com todas as minhas forças.
Vá se fuder, o bêbado gemeu e tentou me dar um soco, mas seu punho e cabeça caíram no asfalto molhado. Eu simplesmente não conseguia colocá-lo de pé, mas a voz continuava me incentivando a levá-lo para a calçada. Com grande esforço, finalmente consegui puxá-lo para fora do meio da rua. A chuva continuava caindo, o soldado inglês estava encharcado e minha capa de chuva também começou a ficar molhada. No momento em que cheguei à beira da calçada com ele, um caminhão militar passou por nós. Agora eu entendo, a compreensão me atingiu instantaneamente. O caminhão certamente teria atropelado o sujeito se ele tivesse ficado no meio da estrada, naquela curva fechada. O motorista do caminhão não poderia tê-lo visto deitado ali, especialmente porque era uma noite escura de dezembro e estava chovendo torrencialmente. Enquanto ele passava por nós, o motorista nos avistou, continuou das calos a história, e com uma freada brusca, parou e deu ré. Saiu da cabine e correu em nossa direção. Quando se aproximou, reconheceu o homem bêbado, começou a gritar com ele e também tentou levantá-lo, mas em vão. Ele me perguntou quem eu era e o que tinha acontecido. Era evidente que ele estava muito chateado com a situação. Em inglês, ele me pediu meu endereço. Eu disse a ele onde eu morava. Enquanto isso, mais 2 pessoas saíram do caminhão e, juntas, colocaram seu companheiro bêbado no veículo. Que sorte a sua, seu bêbado, pensei comigo mesmo, eu tinha certeza de que, assim que ele estivesse sóbrio, seria levado à corte marcial. 4 dias depois, no meio da noite, bateram à nossa porta. Olhei para fora e quem eu vi? O motorista e o bêbado que eu havia tirado da estrada. O cara que eu salvei estava bastante abatido, parado na minha frente com a cabeça baixa. Ele irradiava tristeza e dor. Senhor, disse o motorista, quero agradecer por ter salvado a vida do meu amigo. Sabe, durante o bombardeio de Londres, a casa dele foi atingida e sua família, pai, mãe e esposa, morreu. Foi por isso que ele se embebedou naquela noite. Apenas seu filho pequeno escapou, que estava visitando a irmã em outra cidade. Veja, se naquela noite eu tivesse ouvido a ópera Aida de Verdi em vez da voz interior na minha cabeça, aquele soldado inglês teria sido atropelado até a morte por seu próprio companheiro. Os caminhos da providência são inescrutáveis. Dascalos ficou em silêncio por alguns instantes. Desde então, tive inúmeras experiências semelhantes, acrescentou ao anterior, quando uma voz interior me direcionou para um determinado lugar para ajudar alguém. Ele então começou outra história. Certa vez, ainda morávamos na rua Panteão, a voz me ordenou que fosse imediatamente ao Ginásio Nacional Cipriota, próximo ao arcebispado. Sua ordem parecia completamente sem sentido, eu estava sentado confortavelmente em meu escritório, não via razão para sair de casa. A escola era uma área bastante perigosa nos anos 50, os protestos dos estudantes contra os colonizadores estavam em seu auge na época, então às vezes havia até confrontos violentos entre eles e os militares ingleses. Mesmo assim, a voz direcionou Dascalos para uma pequena rua lateral onde um jovem adolescente. Encontraram caído no chão, sua cabeça estava sangrando e ele estava inconsciente. Com a ajuda de outro transeunte, eles o levaram para uma casa próxima, onde ele recebeu os primeiros socorros e Dascalos o trouxe de volta à consciência. O jovem que sobreviveu aos distúrbios desta forma mais tarde se tornou um dos advogados mais renomados do Chipre, formado na Inglaterra. Quem você acha que lhe deu as instruções sobre quando e para onde ir e servir aos outros? Eu não sei. Mas existem espíritos que, das dimensões superiores, preveem os eventos futuros, e se houver permissão kármica para isso, tentam encontrar alguém com quem, estando em um nível de vibração semelhante a eles, eles podem entrar em contato e transmitir a mensagem apropriada. Obviamente, isso aconteceu comigo nos casos mencionados acima. Depois de me despedir de Dascalos, fiz uma longa caminhada em direção à antiga cidade murada veneziana de Nicósia. Apreciei as ruas estreitas, as pequenas lojas, a visão das igrejas medievais e marcos históricos. Ao contrário do resto da cidade, onde os edifícios brotaram do solo em uma confusão aleatória, este distrito preservou sua atmosfera antiga, graças aos rigorosos regulamentos de proteção de monumentos e ao conflito étnico entre a população turca e grega, que manteve os investidores longe da linha verde. Ironicamente, a cidade velha deveu a preservação de seu caráter original às condições trágicas que afetaram a nação. Enquanto caminhava pelas ruelas estreitas e livres de tráfego, apreciando a paz e ouvindo o suave murmúrio que emanava das oficinas escondidas de ferreiros e carpinteiros, tentei me lembrar dos detalhes de minha conversa com Dascalos sobre a natureza do tempo, das profecias e do karma. Com base em sua própria pesquisa experimental, Dascalos foi capaz de fornecer uma explicação para o fenômeno conhecido nos círculos científicos como premonição. Já foi demonstrado em laboratório que aqueles que são sensíveis a isso são capazes de prever eventos futuros. Os físicos Russell Targ e Harold Puthoff, por exemplo, provaram que os sujeitos experimentais que eles examinaram foram capazes de determinar o local para onde um dos 2 pesquisadores dirigiu aleatoriamente seu carro. O que mais preocupava os 2 cientistas e outros teóricos era a questão do livre-arbítrio humano. Se o futuro é previsível, até que ponto as pessoas podem ser consideradas responsáveis por suas próprias decisões? Como podemos falar em livre-arbítrio se o futuro já está predeterminado? Tradução. Dascalos, com sua visão de mundo peculiar, forneceu uma explicação racional e comprovada pela experiência para a questão. Segundo ele, o futuro só pode ser previsto em um intervalo de tempo muito curto, quando as forças kármicas já estão em um estágio muito avançado, mas a longo prazo nada pode ser previsto com certeza. Se tiverem tempo suficiente, as pessoas podem criar elementais que podem mudar o resultado de um evento previsto. Em suma, a humanidade é perfeitamente livre para mudar o curso de seu próprio destino. Os estudos de premonição em laboratório foram, em todos os casos, decididamente limitados a curtos períodos de tempo, quando o evento previsto ocorreu em poucos minutos ou horas. A investigação de meses ou anos, ou mesmo séculos, por razões óbvias, nunca foi considerada. A última peça do quebra-cabeça sobre as previsões apocalípticas do apóstolo João se encaixou para mim depois que participei da próxima reunião do grupo de costas em Limassol. Era uma tarde de segunda-feira, uma semana depois do meu último encontro com Dascalos. Peguei uma carona para Limassol para ouvir a palestra semanal de costas para seus próprios alunos e seguidores. Normalmente, eu ia primeiro para a casa de costas para conversar, mas desta vez ele estava ocupado curando um homem com problemas psicológicos aparentemente sérios. O homem não pertencia ao círculo dos buscadores da verdade, mas em outro grupo ele estava envolvido em práticas de meditação, realizadas sem orientação adequada e, portanto, consideradas por costas como particularmente perigosas, que resultaram na abertura de seu chakra do plexo solar sem que ele estivesse preparado para isso.
Sua energia Kundalini corria descontroladamente para cima e para baixo em sua espinha, e o outrora confiável funcionário público começou a ter alucinações, sua capacidade de concentração o abandonou e ele estava lenta mais seguramente caminhando para a perda do emprego e tratamento em um hospital psiquiátrico. Costas explicou o caso dizendo que quando o chakra do plexo solar do homem se abriu, elementais demoníacos inferiores o atacaram e o dominaram. Por causa de casos como esse, Costas alertou seus alunos repetidamente para não experimentarem explorar seu subconsciente apenas para obter habilidades psíquicas espetaculares. Em vez disso, a purificação completa do subconsciente de elementais negativos e o desenvolvimento da consciência espiritual. Ele avisava regularmente seu público que as habilidades psíquicas só podem ser desenvolvidas adequadamente em paralelo com o desenvolvimento da consciência moral. O buscador da verdade deve eventualmente chegar ao ponto de ser capaz de controlar os poderes psíquicos à sua disposição e usá-los apenas para fins de cura. O tema da palestra de Costas na segunda-feira foi a memória universal. Ele disse que tudo o que uma pessoa é capaz de pensar ou fazer é registrado na memória cósmica, ou em seu subconsciente, de modo que o que imaginamos ser nosso próprio subconsciente é na verdade parte da rede universal de memória. Consequentemente, cada descoberta é, na verdade, uma recuperação de um conhecimento que já foi descoberto desde tempos imemoriais. Após o término da breve palestra de cerca de 20 minutos, alguns exercícios de concentração se seguiram, após os quais todos podiam discutir livremente as questões que os preocupavam. Costas respondeu ao primeiro orador o seguinte: se a consciência do indivíduo não interferisse no que surge de seu subconsciente na forma de imagens imaginárias, então a imaginação corresponderia perfeitamente à realidade em cada detalhe. Vejo que estamos navegando em águas profundas hoje. Ele sorriu enquanto observava os olhos brilhantes de interesse de seus cerca de 50 alunos olhando para ele. Eu diria de novo, ele repetiu sua declaração anterior, se o estado de consciência momentâneo do indivíduo não interferisse, e assim não distorcesse a imagem que surge de seu subconsciente na forma de imagens de fantasia ou imaginações, então o indivíduo seria capaz de reproduzir a realidade completa em si, até os mínimos detalhes. Você poderia dar um exemplo disso? Perguntou uma senhora de 35 anos do meio da multidão. Vejamos os autores de livros de fantasia. A fantasia sobre a qual eles escrevem é o produto de uma realidade oculta. O pensamento real vem do subconsciente do escritor, mas é distorcido dependendo de seu estado de consciência momentâneo à medida que é filtrado por ele. Se entendi bem, tentei esclarecer o que tinha ouvido em voz alta. A mente do escritor funciona como um espelho, e com distorções maiores ou menores reflete o que se origina em seu próprio subconsciente como realidade autêntica. Exatamente, concordou Costas. Quem é versado nessas coisas é capaz de descobrir as distorções. Mas não esqueçamos que, mesmo distorcida, a realidade está por trás de tudo. Afinal, nada pode nascer do nada. Costas então explicou que quanto mais fundo cavamos em nosso subconsciente, que está entrelaçado com a estrutura do subconsciente cósmico, mais podemos nos aproximar da realidade. Na verdade, não podemos nem falar de meu subconsciente ou seu subconsciente, já que o subconsciente cósmico reside em cada partícula material, cada célula, cada átomo, em cada universo, mundo e dimensão da criação. Consequentemente, não é necessário que um evento ou ação ocorra no tempo e no espaço em um determinado planeta para que esse evento, ou sua consequência, surja no subconsciente de um habitante daquele planeta. Vou tentar deixar isso mais claro, continuou Costas, vendo que alguns membros de sua audiência tiveram grande dificuldade em acompanhar sua linha de pensamento bastante abstrata. Nos romances de um dos grandes nomes da ficção científica do século XIX, Júlio Verne, podemos ler sobre o pouso na Lua ou viagens em submarinos nas profundezas do mar. Naquela época, seus livros eram lidos apenas como ficção, como contos de fadas. Mas Júlio Verne, na verdade, trouxe à tona as realidades da memória universal em seus escritos. Claro, Júlio Verne se sentou e escreveu o que escreveu, interrompeu alguém, mas suas obras não surgiram dele mesmo. Para escrever sobre algo, ele teve que pensar sobre isso primeiro, não é? Naturalmente. As imagens que surgiram de seu subconsciente foram filtradas por sua mente consciente. Toda fantasia e imagem imaginária tem alguma base na realidade, independentemente de quem se originam. Um bom exemplo disso é o mundo da imaginação das crianças pequenas. O grau de distorção da realidade depende do desenvolvimento da consciência daquele que penetra nas profundezas da memória universal, que registra tudo. Costas, você poderia nos dizer o que exatamente você quer dizer com memória universal? Perguntou uma mulher mais velha. A memória universal é a substância básica na qual tudo é registrado. É a crônica em que cada movimento é registrado, o depósito em que até o menor evento é armazenado. E qual volume de crônicas Júlio Verne folheou para obter as inspirações fantásticas para seus romances? Perguntou a mesma senhora novamente. Não qual é o volume de crônicas, corrigiu Costas. Existe apenas uma memória universal. Quer dizer que Verne trouxe à tona seu conhecimento de uma vida anterior? A mulher corrigiu sua pergunta. Não, isso não foi necessário. Como eu disse, assim que um evento ocorre no espaço-tempo, ele é imediatamente registrado em cada partícula, célula e átomo da consciência, em toda a criação. Esta é a memória universal. Tudo o que já aconteceu nos universos, milhões, bilhões ou um número infinito de vezes, foi registrado para sempre de forma indelével na consciência cósmica. É assim que o conceito do eterno presente se torna compreensível, observei. Em outras palavras, se entendi você corretamente, Costa, acrescentou alguém, toda invenção, como o laser, existe desde a eternidade e já foi descoberta na memória universal. Portanto, o que acontece no momento de uma descoberta não é nada mais do que alguém penetrando na memória do cosmos e, na verdade, descobrindo algo que já existia na caixa desde tempos imemoriais. Exatamente. Não há nada nos universos que ainda não tenha sido descoberto. A realização está sempre implícita na constância. Portanto, nunca houve um começo imperfeito, assim como nunca houve um tempo em que o absoluto, ou, se preferir, Deus, não tenha meditado dentro de si mesmo. É nesse sentido que devemos entender o aparecimento de Cristo em nosso planeta, continuou Costas, e então fez uma pergunta retórica, que ele mesmo respondeu imediatamente: o que vocês acham, quando o Verbo se encarnou na Terra? Bem, o Logos se manifesta nos universos dentro da constância do absoluto. O Verbo se encarna em uma determinada civilização, em um determinado planeta, quando a consciência humana atinge um nível que torna sua encarnação possível e significativa. Costas continuou dizendo que Jesus Cristo apareceu em nossa Terra precisamente no meio dos dois estados extremos do passado, caracterizado pelo subconsciente outrora animal da humanidade, e o futuro superconsciente unido a Deus. Este último estado de ser, a teose, é o estado final inevitável de todo espírito eu que já passou pela tradução do texto.
A imagem arquetípica do homem é a entrada na espiral cíclica das encarnações. Suponhamos que alguém, que viveu centenas de anos antes do nascimento de Jesus, fosse capaz de penetrar no estado de permanência no banco de memória universal. Nesse caso, essa pessoa poderia prever a encarnação de Cristo na virada dos tempos, como aconteceu na Terra, acrescentou Costas. Teria existido tal pessoa? Expressei minha surpresa. Claro que existiu. Respondeu Costas. Pense em Buda. Mesmo que ele próprio não tenha alcançado a teose, o estado de unidade mais elevado que se pode alcançar com Deus, e, portanto, não tenha sido capaz de expressar a realidade em sua plenitude, ele atingiu um grau de perfeição que lhe permitiu formular a verdade. Perguntei a Costas de onde ele tirou a ideia de que Buda alguma vez previu a encarnação de Cristo. Não que eu me considerasse um especialista em budismo, mas nunca tinha ouvido tal afirmação. Costas respondeu que a fonte de sua informação não era um documento histórico escrito, mas a comunicação de mestres que lhe transmitiram seu conhecimento no plano espiritual, a ele e a Dascalos. Buda realmente previu, afirmou Costas, sem sombra de dúvida, que o verbo apareceria na Terra em cerca de 500 anos e se encarnaria em um corpo humano. Em outras palavras, Buda reconheceu que o nível de consciência da população do nosso planeta atingiria um nível que tornaria possível, até mesmo inevitável, a manifestação do Logos. Buda alcançou o terceiro céu, onde começou a transcender e se desfazer de sua forma humana. O despertar de Buda não foi por acaso. Quando ele se tornou desperto, foi capaz de prever o futuro e, à luz disso, deu instruções aos seus discípulos. Com base nessa profecia, os 3 magos do Oriente partiram para Belém para prestar homenagem ao Deus Homem recém-nascido. O Cristo Logos, continuou Costas, nasceu e foi crucificado para sempre dentro da permanência do Absoluto. E o estado de permanência se expressa no espaço-tempo de acordo com o nível de consciência alcançado pelos seres espirituais que já passaram pela imagem arquetípica do homem. Vocês entendem o que está acontecendo ao nosso redor? Perguntou Costas, sorrindo, e seus olhos percorreram a atenta audiência. No subconsciente cósmico, todas as manifestações são registradas, uma por uma. Com isso, gesticulou ao redor da sala. Dentro do estado de permanência, tudo existe para sempre, mas qualquer coisa só se manifesta na superfície quando o nível de consciência coletiva da humanidade de um determinado planeta permite sua primeira aparição, ou talvez seu reaparecimento da permanência. Tudo o que fazemos agora, neste momento, um movimento, com isso Costas pegou um lápis e o moveu de um canto da mesa para o outro, fica permanentemente gravado no banco de memória universal. Tudo bem até agora, Costa, interrompi, mas surge a pergunta, então tudo está pré-planejado? Se o homem entra no estado de permanência, como fez Buda, por exemplo, ele pode prever os acontecimentos de séculos. O que é isso, se não profecia? Ou a previsão de Buda era diferente das previsões de outros profetas, sobre as quais aprendemos que devem ser consideradas apenas como possibilidades, que podem ou não acontecer? O que Buda previu não foi uma profecia, pelo menos não no sentido de que ele previu o que aconteceria no espaço e no tempo. Buda previu a própria mudança de estrutura, a virada dos tempos no desenvolvimento da humanidade. Um mestre iluminado pode prever com precisão matemática as mudanças evolutivas que a humanidade deve dar de tempos em tempos no caminho da perfeição. Esses degraus são de fato predeterminados, e eles representam estruturas dentro das quais os eventos do espaço-tempo se desdobram livremente. Isso também se aplica a outros planetas? Perguntou alguém em voz alta do outro lado da sala. Claro que se aplica. Existem outros planetas onde os seres humanos não se movem como nós, aqui na Terra. Pode ser que eles ainda andem de burro, estejam em um estágio primitivo de desenvolvimento tecnológico e seu nível de consciência coletiva nem se aproxime do nosso. Pode ser que eles nem tenham inventado a roda ainda, mas também pode ser que estejam anos-luz à nossa frente em seu caminho de desenvolvimento. Não é necessariamente sábio olhar para os estados futuros de existência de um planeta, porque sempre pode haver pessoas que, em seu nível atual de consciência, podem abusar, por exemplo, das futuras conquistas da tecnologia e, assim, se destruir. Graças a Deus, para evitar isso, a graça geralmente funciona, então estamos protegidos contra nossa própria ignorância. Os estágios de desenvolvimento da consciência humana formam um esqueleto arquetípico da evolução que está fixado na permanência da existência e, como tal, é o mesmo em todos os lugares, resumiu alguém o que havia sido dito até agora em uma frase. Isso mesmo. Este é o plano divino, respondeu Costas. Eu também tentei esclarecer em voz alta se eu havia entendido as coisas corretamente. Um mestre iluminado pode, portanto, prever com precisão matemática os principais estágios evolutivos da humanidade, até a fusão consciente com Deus, a conquista da teose, mais os detalhes históricos que se desdobram entre os dois estágios, ele não será capaz de prever com antecedência. Você está certo, é exatamente isso. E se entendi bem, você está dizendo, continuei meu raciocínio, que a encarnação do Cristo Logos em Jesus de Nazaré não estava entre os detalhes históricos protegidos dentro da estrutura espaço-temporal da nossa Terra, mas foi um daqueles pontos de virada que são predeterminadamente codificados no curso da evolução da consciência humana. Em outras palavras, Cristo teve que inevitavelmente se tornar humano quando o nível de consciência coletiva da raça humana atingiu um certo grau. Sim. A descida de Cristo e sua encarnação em um corpo humano não foi apenas um detalhe histórico na série de fenômenos que se desdobram, mas um estágio necessário pelo qual todo planeta onde a vida humana deve passar. Como eu disse antes, tudo isso faz parte da permanência do absoluto, para sempre. A encarnação do Verbo Divino foi dada à humanidade como uma oportunidade no nível dado de desenvolvimento espiritual coletivo para que, em Cristo e através de Cristo, possamos reconhecer nosso destino predestinado, a deificação do homem. Discutimos o assunto longamente, muitas perguntas surgiram da audiência, então só terminamos tarde da noite, depois das 11 horas. Entrei no meu carro, liguei o rádio e procurei uma música clássica agradável para ouvir na viagem de quase 1 hora de volta a Nicósia. Quase não havia tráfego nas estradas, então deixei minha imaginação correr solta, às vezes as imagens da palestra daquele dia, às vezes os detalhes da minha conversa com Dascalos no outro dia vinham à minha mente. A declaração de Costas sobre o significado da encarnação de Cristo me lembrou de tudo o que o cientista e clarividente alemão, Lien ou o cristianismo como fato místico ou de Rudolf Steiner.
Tinha certeza de que nem Costas nem Dascalos leram Steiner, e talvez nunca tenham ouvido falar dele. Então, apesar da minha natureza cética, tive que admitir que nenhum deles tirou seu conhecimento sobre a importância estrutural da encarnação de Cristo no desenvolvimento da consciência humana dos livros. O que era mais notável em tudo isso era que todas as suas declarações se encaixavam logicamente no sistema cosmológico abrangente dos ensinamentos do Pai Yohana. Pelo menos eu vi esclarecido por meio disso a aparente contradição que existia entre, por um lado, o futuro no nível de possibilidade e, por outro lado, a necessidade da encarnação do Cristo Logos, inequivocamente e precisamente predita por Buda e João Batista. A resolução do paradoxo está na distinção entre as diferentes profecias, e de um lado, há aquelas previsões que se relacionam a eventos que podem ou não acontecer, e do outro lado, há aquelas previsões que vêm de mestres que ganharam insights sobre a permanência do banco de memória universal, que tem conhecimento perfeito sobre os estágios futuros dos estados arquetípicos de existência da humanidade. A encarnação do Verbo há 2000 anos foi um desses estágios.